Muito bem, pessoal, a gente vai falar hoje sobre o teorema da base média de um triângulo, ok? Teorema importante, simples, mas muito cobrado aí nas questões de vestibular, e também ele acarreta numa propriedade que pode simplificar a resolução de questões mais complexas. O que diz o teorema da base média de um triângulo? A medida de cada base média de um triângulo qualquer, quer dizer, pode ser qualquer tamanho de triângulo, qualquer tipo de triângulo, é igual à metade da base correspondente. Vamos entender isso. Está aqui um triângulo, base, vou considerar aqui o lado de baixo, né, que a gente pintou aqui de laranja, a base do triângulo. Então, o que é a base média? Nos outros dois lados, você pega o ponto médio. Ponto médio aqui, ponto médio aqui, ponto médio do lado. Percebe? Ok? Essa linha, que vai ser paralela à base, a gente chama de base média. Tranquilo? Beleza, então está entendido o que é. E o que diz então esse teorema? É que a medida da base média vai ser sempre a metade da base. Beleza? Se você lembrar disso, você resolve questões muito rapidamente. Ok. É interessante ver o seguinte, o triângulo não tem uma base, depende de onde ele está apoiado. Qualquer um dos três lados pode ser considerado como base. Então, se eu virar aqui o triângulo, tá certo? E fizer a mesma coisa, ponto médio, traçar, eu vou ter outra base com outra base média. Por isso, então, é igual a metade da base correspondente, né? Para cada base, cada lado que eu considerar como base, eu vou ter uma base média diferente. Tranquilo aí? Ficou claro pra gente? Ok. Vamos entender a metade. Eu não vou fazer uma demonstração formal, mas vamos achar uma explicação por que isso aqui é a metade disso, tá bom? Eu vou pedir para você lembrar do teorema de Tales, né? Eu acho que esse aí já é antigo nosso. Imagina aqui um triângulo qualquer. Vamos prolongar aqui, ó, a linha de baixo, tem uma reta. Vamos prolongar aqui, vamos traçar uma reta passando pelo vértice, paralela a essa, né? Então, se eu tiver a reta R, essa seria S paralela à reta R, beleza? E vamos então pegar o ponto médio de um desses dois lados aqui, ó. Ok? De um desses dois lados. Então, desse lado aqui eu vou pegar o ponto médio. De modo que este pedaço aqui tem a mesma medida desse, tá bom? Então, os dois aqui têm medidas iguais. Entendeu? Por esse ponto médio, eu vou traçar uma terceira linha paralela. Pronto. Já ficou com a cara daquilo que se aprendeu lá, né, no teorema de Tales. Ora, aqui está dividido em dois segmentos. Se esse segmento estiver medindo, por exemplo, P, esse aqui vai medir P também, porque eu passei pelo ponto médio. A questão é do lado de lá. Eu não disse que é o ponto médio, a gente sabe que é. Mas, vamos ver, né? O que acontece? O que eu disse foi que a reta T que eu tracei seria paralela à reta R também, tá? Então, as três são paralelas aqui. Ora, segundo Tales, aqui eu vou chamar de A e de B, tá bom? Porque eu não sei ainda se são medidas iguais. Segundo Tales, P está para Pzinho, assim como A está para B, beleza? A está para B. Só que, gente, P sobre P dá quanto? Independente do valor aqui que seja, vai dar 1, né? Então, essa razão é 1. Ora, se essas duas razões são iguais, necessariamente A igual a B, né? Olha lá, passo B para lá, A igual a B. Logo, esse segmento é igual a esse. Então, quando eu tracei a paralela, eu cortei aqui também no ponto médio. Tranquilo? E aí, o que você está vendo ali no meio? Nada mais, nada menos daquilo que você acabou de aprender, de definir. A base média deste triângulo, olha lá. E você pode fazer isso com qualquer um dos três lados, ok? Muito bom. Como eu disse, eu não ia demonstrar, ia só mostrar, então bora lá. Repare que este triangulinho aqui, tá? Ele é semelhante ao triangulão, conseguiu ver? Tá? Por que ele é semelhante? Esse ângulo aqui é comum, né? Ele pertence tanto ao pequeno quanto ao grandão. E aqui, observe o seguinte, se são paralelas, aqui você tem ângulos correspondentes. Esse ângulo tem medida igual a desse, e esse aqui tem medida, vamos botar 3 aqui, né? Já tem um 1, e esse aqui tem medida igual a esse. Então, os dois triângulos, o grandão e o pequeno, são semelhantes. E a razão de semelhança qual é? Ora, esse lado mede P e esse mede 2P. Então, a razão de semelhança é de 1 para 2. E se é de 1 para 2, a razão de semelhança deste lado azul
tem que ser de 1 para 2 também. Portanto, a base média, vamos chamar de BM, base média, sempre vai ser igual à medida da base dividido por 2. Tá bom? Tá mostrado? Então, gravou, esse é o teorema da base média, tá? E, logicamente, nós temos 3 bases médias. E o que me interessa mais nessa aula é que você lembre dessa figura que a gente vai fazer aqui agora. Bora ver então a propriedade que eu falei para vocês lá no início da aula. Dá uma olhada nesse triângulo, tá? 3 lados, triângulo qualquer, pode ser um triângulo escaleno. Tá com cara de equilátero? Não é, tá? Então, triângulo qualquer. Eu marquei aqui os pontos médios de cada um dos lados, né? Então eu não vou ficar girando o triângulo, mas você consegue imaginar, por exemplo, que se a base for esse traço azul, o ponto médio dessa base é esse, né? E aqui o ponto médio das outras duas. Repare então que se eu ligar esses 2 pontos médios, eu tenho uma linha paralela, né? Esse segmento é paralelo à base. E como são pontos médios, esse aqui é a base média relativa à base azul aqui. Ficou claro isso? Tranquilo. Muito bem. Agora, vamos lá. Tá vendo aqui? Faz de conta que a base agora é essa linha verde. Os pontos médios são aqui. Quando eu ligar, eu vou ter então uma linha paralela, né? Um segmento paralelo àquele, passando pelos pontos médios, também é outra base média. E a terceira é a mais óbvia, né? Aqui a base. Aqui a base do nosso triângulo, né? A base do nosso triângulo. Ponto médio, quando eu ligo, né? Eu tenho a base média. Então, 3 bases médias. Cada uma das 3 valendo exatamente a metade da base correspondente, de acordo com o teorema que a gente acabou de ver. Ok? E agora, olha que coisa interessante. Você dividiu, ligando os pontos médios dos 3 lados de um triângulo, você dividiu esse triângulo em 4 triângulos, com uma característica que eu não sei se você já percebeu, mas vamos perceber agora. Olha só, vamos lá. Eu posso dizer que esse pedaço aqui é igual a esse? Claro, professor. Aqui era ponto médio, né? Então, esse ladinho aqui, ó, tem a mesma medida desse, tá? E aqui, eu posso dizer que esse tem a mesma medida desse? Também é a mesma situação, né? Ponto médio dividiu em 2 partes iguais. E, obviamente, aqui embaixo também, né? Então, eu vou marcar aqui com 3 tracinhos, ó. 1, 2, 3. Beleza? Agora, olha que bacana. Gente, aqui mede um tracinho. Quanto mede a base? Mede 2 vezes esse lado de um tracinho. E a base média não é a metade disso aqui? Ora, a metade desse é esse. Então, este comprimento é igualzinho a esse. Olha lá, está marcado com um traço, vou marcar com um traço. Não viu? Olha na outra base que você vai entender. Olha só. Esse mais esse vai dar a base. A base média amarela aqui não é a metade desse todo? Ora, a metade desse todo é um desse que está marcado com 3 pauzinhos. 1, 2, 3. Tranquilo? E a mesma coisa de lá para cá, olha. Esse aqui vai medir o mesmo que esse, né? A metade daquela base. E você olhando agora para os 3 triângulos, você vai ver que esse triângulo tem um lado de um tracinho, 2 tracinhos, 3 tracinhos. O mesmo acontece com esse, o mesmo com esse e o mesmo com esse. Nós temos casos de congruência, né? Olha só. Qual é o caso de congruência? Lado, lado, lado. Esse lado é igual a esse, né? Esse aqui igual a esse. Quando eu estou falando igual, estou falando congruente, ok? Medidas iguais. E esse tem medida igual a desse. Então, esse triângulo aqui de cima é congruente com esse. E você vai verificar isso para todos por este caso. Então, o que diz a nossa propriedade? Que você ligando os pontos médios, tá legal? Dos lados de um triângulo qualquer, você divide o seu triângulo em 4 triângulos congruentes, beleza? Então, se cair uma questão, por exemplo, o cara te dá um desenho desse, pede para você calcular esta área, olha lá que bacana, você tem a área do grandão, vai ser exatamente 1/4 da área do grandão, tá bom? Se você compreendeu e gostou do teorema da base média, vou pedir para você lembrar de deixar o seu like, compartilha com seus amigos e inscreva-se no nosso canal para receber novos vídeos, tá bom? Muito obrigado por sua atenção, até a próxima aula.